Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje teremos duas profissionais que vão estar conosco falando sobre realidades semelhantes, mas ao mesmo tempo opostas. Uma vai falar de alimentação, de autocuidado, de saúde física, e a outra vai falar também desse autocuidado de saúde mental. Eu estarei com as convidadas Silvana Souto e Sibéria, onde nós teremos um bate-papo bacana. Eu sou a doutora Elinise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e fiquem aí que o programa já está começando. E agora, para darmos início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a especialista em obesidade, cirurgia bariátrica. Ela acompanha pessoas que pensam no emagrecimento, que desejam emagrecer e construir um novo estilo de vida. Vem aqui a nutricionista Silvana Souto. Tudo bem, Tudo Silvana? bom? Seja bem-vinda, é Muito um prazer obrigada. falar de um tema tão bacana que a sociedade está com sede para entender mais sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre emagrecimento. Então, sente aqui que este é o seu lugar. Obrigada. Vamos lá, né? Falar sobre esse bate-papo bem bacana e também esclarecedor. O objetivo do programa, Silvana, é levar informação para a comunidade, para a sociedade. Então, muitas vezes as pessoas erram, falham, ou muitas vezes acabam se esquecendo de si mesmo, achando que não tem condições de buscar ajuda, não tem onde encontrar uma ajuda, uma informação. E o objetivo de te convidar é isso, é trazer a Silvana aqui para falar sobre a obesidade, sobre emagrecimento, sobre cirurgia bariátrica, sobre essas informações que trazem vida e saúde para as pessoas. Então, se apresente para nós, Silvana, fale aí quem é a Silvana, conte um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, tá? E aí a gente vai bater esse papo bem bacana para que os nossos telespectadores bebam na fonte, né, das informações que você vai trazer, além da informação do teu dia a dia, mas também ciência, que é o importante, né? Então vamos lá, se apresente para nós. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversar um pouquinho sobre obesidade, o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico, né? Eu sou nutricionista, trabalho com obesidade e cirurgia bariátrica desde 2001, né? Então, eu Olha tenho aí que caminhada experiência linda. já há bastante tempo. E aí, eu iniciei o trabalho na clínica privada e hoje eu atuo também no setor público. Então, eu tenho essas duas vivências, né? No Duas acompanhamento. realidades, né, socioeconômicas, culturais, né, realidades bem distintas, mas que passam pelo mesmo processo, né? Exatamente. Emagrecer, busca de saúde, né? Nessa busca de saúde e qualidade de vida, Sim, né? sim, Cada um com suas demandas e particularidades, sim, mas todos com o mesmo propósito, o né? De mesmo melhorar propósito. o estilo de vida e, com isso, também a saúde clínica. A saúde clínica. Então, conte aqui para os nossos telespectadores sobre a questão da obesidade, porque eu percebo que muitas pessoas têm comumente que obesidade é apenas gordura, né? A pessoa está gorda, né? Falar, tá obesa, é só isso, mas não é. A obesidade é uma doença crônica, né? É algo que precisa realmente ter um olhar diferenciado e um cuidado diferenciado para que a pessoa permaneça viva, né? Então, fale para nós, para que os nossos telespectadores compreendam mais sobre essa amplitude do que é obesidade, do que é falar que o fulano está obeso, ou fulano está acima do peso, ou fulano está gordinho. O que que isso na ciência traz como um sistema que precisa ser cuidado, um sistema de um corpo que está funcionando com maus cuidados, para que essa pessoa continue viva. É. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? E muito mito em relação à obesidade e ao tratamento. Né? A obesidade é uma doença multifatorial, então existem vários aspectos relacionados, né, no desenvolvimento da doença. Então, a gente tem aspectos biológicos, aspectos comportamentais, aspectos emocionais, aspectos econômicos, aspectos culturais, que terminam interferindo, né, no desenvolvimento da obesidade. Então, é importante a gente compreender essa multiplicidade de fatores para poder abordar na terapêutica e conseguir, com isso, ter uma melhor resposta e um cuidado mais integral, realmente, do Uhum. paciente. Então,
Hoje a gente vê muito cuidado da obesidade, integrando várias especialidades nesse cuidado, Sim. né? Então, a gente não é só o prescrever uma dieta, né? É conciliar essa mudança de comportamento alimentar com práticas que têm que ser internalizadas, porque como a obesidade ela é uma doença crônica, é importante compreender que não é fazer uma dieta por 1 mês, 2 meses, 6 meses. É importante mudar hábitos, internalizar comportamentos que sejam mantidos, para que com isso a gente possa estar também mantendo os resultados alcançados. E integrar com a psicologia, com a educação física, né? Então, todo esse Várias olhar. áreas, né. E você trouxe uma palavra importante para esclarecer. O que é crônico? Porque muitas vezes, o fulano está obeso, mas a obesidade, como você trouxe, é uma doença crônica. Muitas vezes vem na carga genética e quando nós pensamos em cronicidade, nós pensamos também que esse ser, ele é biopsicossocial. Existe uma carga genética, existe o ambiente onde ele mora, né, então existe uma biologia, existe um ambiente e existe o social onde ele está inserido, que vai interferir também nesse comportamento e até na manutenção dessa questão da doença crônica, que é a obesidade, né. Então, o que é o crônico? Defina para que a população entenda que a obesidade é uma doença crônica e o que que isso quer dizer para você que trabalha nessa área, que acompanha como nutricionista. É, a doença crônica, né, como diabetes, a hipertensão, né, são doenças que elas vão ter tratamento, você vai conseguir trazer uma remissão desse quadro, mas que eu preciso manter os cuidados para que ela não retorne. Então, você vai estar sempre tendo que manter esse olhar de cuidado mesmo com esse paciente para que ele mantenha essa rotina e aquele quadro não retome, né? Então, se você tem, por exemplo, um paciente que ele tem uma pressão alta, né? Ele vai tomar uma medicação e aquela medicação vai ficar sob controle. A pressão dele vai estar sob controle. Mas se ele parar a medicação, a pressão vai subir novamente. Então, a obesidade, ela é isso. Por isso que é importante não só o paciente iniciar um tratamento, mas ele compreender que ele precisa trabalhar a manutenção e disso a longo prazo. Porque senão a obesidade termina recidivando, né? Ela termina retornando Sim. o aumento do peso. A pessoa, por isso que é muito comum as pessoas dizerem daquela questão do efeito sanfona, né? É. Que a pessoa faz uma intervenção, às vezes, mais radical, ela reduz bastante peso, mas na hora que ela para de ter aquelas condutas, aquele peso retoma. Então, isso é a cronicidade. E Uhum. a cada vez que a pessoa diminui o peso e retoma, vai ficando cada vez mais difícil ele novamente reduzir. E por isso a importância da equipe multidisciplinar, porque não só o médico, não só o nutricionista, mas o psicólogo, muitas vezes o fisioterapeuta, muitas vezes um ATO, porque cada ser ele é único. E o método que vai utilizar com o João não é o mesmo método que vai utilizar com o Antônio. Claro que a técnica, a abordagem, sim, mas nós precisamos conhecer quem é essa pessoa, qual é a estrutura psicológica dessa pessoa, de onde ela vem, estrutura física, socioeconômica, para que você possa realmente, ajudar essa pessoa no tratamento, para que ela tenha um prognóstico bacana. Mas muitos casos, acabam culminando na cirurgia bariátrica, né, muitos casos de obesidade, onde a pessoa corre risco de morte, né, a questão da pressão, a questão de outras, situações que vão levá-lo a esse risco, os médicos optam pela cirurgia bariátrica para fazer a manutenção da vida daquela pessoa. Quais são os casos que são indicados? Como é que você, observa isso na sua prática? É no hospital público que você acompanha? Eu trabalho tanto no setor privado quanto no setor Tá, então público. você acompanha as 2 Duas realidades. realidades. Então, as pessoas obesas não importam o local onde elas estão, o ambiente, o que elas estão comendo, né. Se tem uma cognição acima da média ou um pouco mais, abaixo da média, essa pessoa ela vai apresentar obesidade. Então fala um pouco para os nossos telespectadores quando é que entra essa questão da cirurgia bariátrica. Ótimo. Assim, a gente costuma dizer que hoje a gente não tem só um tipo de obesidade, a gente tem padrões de comportamentos que podem levar ao desenvolvimento da obesidade. Então, você vai ter alguns padrões de comportamento, por exemplo, eu vou ter aquele paciente que a gente chama de hiperfágico, ele come um volume maior, ou aquele paciente que tem um comportamento mais beliscador, come pequenas quantidades várias vezes ao dia. Então, por isso que o tratamento ele deve ser individualizado. Porque até as medicações, no caso do tratamento medicamentoso, você pode individualizar essa terapêutica de acordo com o Sim. perfil
de comportamento que esse paciente apresenta, comportamento. né? E aí, quando a gente já não consegue ter uma resposta de emagrecimento adequado com o tratamento clínico, né? Medicações, alimentação, exercício físico, a cirurgia bariátrica é uma opção terapêutica, né? Teve uma norma de maio do ano passado, onde a gente teve uma diminuição da idade, né? Então, antes a cirurgia ela só era autorizada a partir de 16 anos, então hoje já a partir de 14 ela pode ser Olha. realizada, desde que seja feito com acompanhamento, né? E que tenha Interdisciplinar, um protocolo que tem que tenha ser que ser preenchido, seguido, né? mas pode ser realizada, Sim. né? E que ele tenha o IMC, que é uma relação entre peso e altura, que se calcula peso dividido pela altura ao quadrado, então ela acima de 30, com algumas doenças associadas, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, existe a indicação da cirurgia. Existem algumas técnicas que podem ser realizadas, as técnicas mais comuns é o bypass gástrico e o sleeve, né, tanto no setor público quanto privado. Então, no bypass é uma cirurgia que a gente fala que é mista, onde diminui um pouco do estômago, um pouco do intestino e faz uma nova ligação. E no sleeve é uma técnica que você retira uma parte do estômago. Em ambas as técnicas, é importante, é imprescindível e uma das regulamentações é que esse paciente passe por um acompanhamento tanto antes quanto após a cirurgia, né, com nutricionistas, psicólogos, endocrinologista, cardiologista, pneumologista e o cirurgião, né, para que isso seja avaliado e seja indicado. Então, isso é realizado tanto no setor privado quanto também no setor público. A mesma equipe passa por pelos mesmos profissionais, Bacana, exatamente. Bacana. Né, para que ele realmente seja caracterizado como um perfil de indicação para que seja realizada a cirurgia, né? E aí, depois da cirurgia, esse acompanhamento também deve seguir. Então, o que eu observo na clínica, na minha prática clínica, né? Muitas vezes as pessoas ligam interessadas em fazer uma avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Só que elas querem chegar e fazer a avaliação psicológica em 40 minutos. Né? Eu preciso de um laudo para fazer a cirurgia bariátrica. O meu médico quer. Eu digo, olha, eu não consigo fazer uma avaliação em 40 minutos, se te dá um laudo no mesmo dia, não existe isso. O que eu percebo, pode ser que seja algo que eu esteja equivocada, mas que muitas vezes essa questão do psicológico, ele vai interferir nesse resultado, nesse prognóstico, porque se a pessoa não está consciente de que aquela cirurgia, querendo ou não, vai mutilar uma parte do seu corpo, né? Você não vai ter o intestino mais da forma como você tinha, nem o estômago. E você, diante de uma avaliação, onde não foi feita a avaliação, na verdade, tem lá um laudo que você pode fazer cirurgia, mas que você não fez, isso é um caso muito sério de um prognóstico ruim para a cirurgia bariátrica. Isso diante da minha visão. Mas eu sei que essas pessoas chegam, por exemplo, até o meu consultório querendo que eu faça, eu digo, não tem como eu fazer, eu sinto muito. Eles vão lá na fulana ou no fulano e fazem, conseguem esse documento. O que vocês da equipe, enquanto profissionais da saúde e essa responsabilidade sobre vidas, como é que vocês vê esse aspecto emocional, psicológico, para submeter uma pessoa a uma redução de estômago ou de intestino, em uma cirurgia extremamente invasiva e que vai repercutir em outros danos, se não for trabalhado, porque nós sabemos que muitas pessoas que fazem a cirurgia podem desencadear, sim, outras compulsões, né? E aí, fala um pouquinho para que a gente possa entender, explicar para os nossos telespectadores, porque quando nós falamos de uma equipe multidisciplinar, essa equipe, cada uma dela tem a sua responsabilidade sobre o tratamento daquela pessoa e sobre o sucesso, né, daquele prognóstico. Como é que vocês na equipe, tanto na privada quanto na pública, vocês lidam com esses aspectos emocionais? Excelente pergunta, né? Assim, o psicólogo, ele tem que fazer parte da equipe de avaliação pré-operatória para cirurgia. Então, isso faz parte da regulamentação, Sim. tá? Então, o paciente precisa dessa avaliação. Infelizmente, muitas vezes o paciente não compreende tanto o acompanhamento psicológico quanto nutricional, nessa visão de contribuição para que ele tenha um melhor resultado, né? Então, muitas vezes, é comum, às vezes, o paciente chegar até para mim e dizer, eu não quis contar aquilo para a psicóloga porque achei que ela ia me barrar. Sim.
né? Que ela Uhum. não ia me dar o meu, E meu eu quero muito laudo. fazer a cirurgia, Então, então. nem vou contar que eu, né, ou bebo, ou tenho tal É, comportamento, né? E aí a gente procura trabalhar nele com esclarecimento que o objetivo da gente não é impedi-lo de fazer, pelo contrário, né? Mas é que ele possa fazer com preparo, com segurança, para que ele não só opere, mas que ele consiga alcançar o melhor resultado da cirurgia. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta fantástica na mudança orgânica e fisiológica, tá? Então ela vai lá diminuir a capacidade gástrica, diminui hormônios de fome, aumenta o hormônio de saciedade, fantástico. Mas uhum. o comportamento não é moldado por essa mudança anatômica, tá? Sim. Então o A comportamento mente ele vai continua da mesma forma, não passou exata, por cirurgia, né? exatamente. A gente diz muito que operou o estômago, mas não operou a cabeça, né? E Exatamente. aí essa cabeça ela vai ter que ser readequada para todas as mudanças que a cirurgia vai trazer como implicação também, né? Então, muitas vezes aquele paciente que buscava o alimento quando estava ansioso, ou quando estava triste, ele vai operar e não vai mais poder buscar o alimento, ele não vai poder ocupar essa mesma função. E Então, aí esse desejo, essa vontade, esse prazer vai em busca de outras possibilidades. ele pode migrar para outros comportamentos compulsivos. Sim, Então, sim. é comum, né, o relato de, às vezes, a gente ter essa migração de práticas, né? Então, como ele não vai mais comer, então ele pode beber, ou ele pode comprar compulsivamente, então ele buscar um outro mecanismo São nesse eixo de modalidades prazer. bem distintas, né? Que depende do poder aquisitivo, depende do ambiente onde ela está, mas que não é incomum. É um relato que Que pode acontecer. chega na clínica. A questão da cirurgia bariátrica, ela traz o envolvimento da família, né? Essa pessoa que passa pelo processo tão invasivo como o da cirurgia bariátrica vai precisar de uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela participa nesse processo do pré, da cirurgia, do durante, do pós? Excelente. A gente também considera isso imprescindível. Na clínica privada, normalmente, um dos meus atendimentos é com familiar, né? Então, Uhum. a gente faz esse contato também em conjunto, tanto para a orientação da alimentação, como a família pode conduzir em relação, né, à adequação desse próprio ambiente. Então, não faz sentido o paciente acabou de operar, está chegando do hospital e está lá em casa com um banquete em cima da mesa. Então, a Sim, compreensão da família que a vivência tem que estar dentro sim. de uma forma harmônica com o que aquele paciente vai estar vivenciando. E no hospital público, a gente também tem esse contato com o familiar, né? Tanto eu quanto a psicóloga, a gente faz um trabalho no hospital em atendimentos individuais e também em grupo. Então, Uhum. em atendimentos em grupo, eu faço um atendimento em conjunto com a psicóloga, pacientes e familiares, onde a gente trabalha muito a parte educativa, de orientação, de esclarecimento, porque a gente tem um público realmente com um perfil, né, cognitivo e socioeconômico diferente. Então, a Diferente. gente trabalha alguns mecanismos também mais práticos, de diluição de Sim. preparação, orientação de uma forma Uhum. não só teórica, né, com a Uhum. prescrição em si, Mas diante mas de também de uma realidade de uma dessa forma pessoa e lúdica. daquela família, né. Exatamente. A alimentação ela é algo que nos sustenta, né. Nós celebramos com alimento, tá triste, você vai comer alguma coisa que passa, né, ou tá alegre: "Ai, vou comer alguma coisa Co porque eu tô feliz". Então, assim, o alimento, ele traz essa relação de memórias muito antigas, lá da nossa primeira infância. Uhum. Então o alimento é para ser algo guardado na nossa memória como positivo. Mas nós sabemos que a fuga da ansiedade, da desesperança, da frustração, da próprio estresse, da pressão do dia a dia, muitas vezes nós recorremos ao alimento sem perceber, ou outra compulsão, seja bebida, seja qual for. Essa consciência familiar, ela é muito importante, né? Porque geralmente uma pessoa que já passou por cirurgia bariátrica, se você for fazer um estudo na família, provavelmente alguém da família já fez também, ou precisa fazer. Então, tem aí identificado nessa história familiar pessoas com ansiedade, né? E essa questão da nutrição, Silvana, eu percebo que a nutrição comportamental, onde você trabalha a questão da psicoeducação, do que você está comendo, você está comendo qual emoção, qual raiva que você comeu agora, qual frustração, é muito importante porque traz consciência. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente faz os trabalhos lá em grupo, por exemplo, são alguns encontros, né? São 6 encontros com esses pacientes. Então, lá, nesse momento, a gente não trabalha prescrição. É um Uhum. trabalho de psicoeducação, Sim, né? E de educação nutricional. E nesse período, a gente faz o monitoramento de peso. E é muito comum que nesse período a gente tenha
o emagrecimento desses pacientes, Olha aí. sem obrigatoriamente estar numa prescrição Sem um protocolo rigorosa. rígido, nada, né, só pela Exatamente. consciência de que ele está se preparando para E algo fazendo melhor. novas escolhas, né. Sim, E o relato também de que, alguns hábitos na família vão modificando, porque assim, o alimento, ele não é só uma questão de caloria, proteína, vitaminas e minerais, ele sim. tem aspectos, como você falou, sociais, Afetivos, afetivos, né, e traz essa memória do prazer, da do prazer. satisfação. Então, isso precisa ser considerado dentro da abordagem, para Sim, que ele seja, incorporado. Eu digo muito para o paciente que o alimento, ele é seu amigo, ele é seu aliado, sim. né, porque se você não desenvolve uma relação de tranquilidade e de paz com o alimento, não tem como você ter uma relação, positiva e saudável, né. Então, muitas vezes, o alimento ele é colocado como aquilo que ou engorda ou que faz mal, e enquanto você traz esse mito e essa construção, é sempre uma relação sofrida. Sofrida, porque o equilíbrio ele é importante, né. Eu acredito que o alimento, se ele é ruim ou se ele é saudável, a questão não é essa, a questão é o equilíbrio, é como você Exatamente. está consumindo esse alimento. Porque hoje, Silvana, nós temos muitos alimentos industrializados, que são péssimos, mas se você pegar e olhar uma caixinha de leite, é industrializado também, né, como um Chilitos. Hum. Então, saber equilibrar é o que traz para nós uma promoção de saúde, uma vida mais saudável, uma vida, né, mais longa de se viver com qualidade. E é interessante também a questão dos jovens, né, nós falamos de 14 anos, cirurgia bariátrica a partir de 14 anos, que eu não sabia, para mim é novidade. Mas eu acredito que para uma família, você submeter um filho aos 14 anos à cirurgia bariátrica deve ser sofrido. É um dilema, E né. para esse adolescente que no auge, né, da descoberta do corpo, da descoberta, né, do social, do pertencimento, ele está obeso e ele vai ser submetido a uma cirurgia, já é uma marca, né, sofrida É, ali com um registro de é. ser atravessado por algo que não é comum nessa idade. É, porque você tem, assim, a obesidade em si, por todo o estigma e todo o preconceito que infelizmente ainda existe, né, esse adolescente, esse adulto jovem, muitas vezes sofre também muito em relação a esse excesso de peso, Sim. tá. E quando você pega isso, né, num adolescente ou, 14, 15, Uhum. 16 anos, ele está nesse perfil de construção, de Sim. identificação. Descoberta do corpo, né, Isso, de a questão do pertencimento mesmo, de pertencer a exatamente. um grupo onde todos os garotos são magros, Isso, às vezes até esqueléticos, né, de tão isso, magro porque não ganharam ainda um corpo exato. malhado. E ele ali obeso, né, a obesidade na infância, ela é cruel. Na adolescência nem se fala. É. E na vida adulta, o adulto ele já tem uma condição de administrar, de buscar, Uhum. né, uma cirurgia, buscar um acompanhamento, Tratamento. mas a criança muitas vezes você está inserido num ambiente que é totalmente, insalubre relacionado à alimentação, é tudo no óleo, tudo na gordura, tudo não tem como essa Se criança você não incluir, né, a família, os é. cuidadores, né, nesse suporte, assim, ele é inviável. Pois é, e campanhas, Silvana, eu percebo que, falta tantas campanhas, por isso que trazê-la aqui, esclarecer para a população que não importa a idade, a obesidade ela está presente até nos bebês, né, e obesidade não é bonito, né, o cheinho, o gordinho não é bonito, não é questão estética, não é bonito porque aquela pessoa está sem saúde, você olha e você sabe que ela respira mal, que ela dorme mal, né, que ela se alimenta mal, né, que a condição motora dela, né, tem Tem muitas limitações. dificuldades, então essa pessoa ela sofre com aquele corpo que está, né, com um volume muito É. acima do A esperado. obesidade, ela é uma doença e associada a vários tipos de doença. A gente tem aí Sim, cerca de 13 tipos de câncer que são olha associados, aí, à obesidade, né. olha aí, Então, assim, tratar a obesidade é essencial. A gente precisa ter o respeito, o acolhimento para o sim. portador de obesidade, mas a gente precisa também promover a assistência, né, Isso, tanto informação, né, isso, científica, dicas de locais que você pode estar buscando para encontrar um serviço é, como o que tanto você executa. prevenção, né, e investir também Isso, na prevenção, né, que como você isso, falou, a questão da alimentação, né, dos ultraprocessados, né, sim, então a gente priorizar alimentos mais naturais, incentivar
a prática de atividade física, né? E, em paralelo a isso, cuidar, né, do sofrimento So- emocional. Porque a Exatamente. pessoa que vive a obesidade, ela sofre em pequenas coisas, no sentar numa cadeira, no Sim. passar numa roleta de ônibus, no sentar numa cadeira de avião. Uma Então, roupa que fica incomodando, que né, estoura o não botão, que conseguir você comprar fica uma roupa. preocupado de, né, estourar. Então, assim, você percebe ali, por mais que a pessoa esteja extrovertida, brincando, você percebe que tem um constrangimento, Um né? Que tem uma sofrimento. falta de pertencimento àquele grupo. Muito bom. Ai, que delícia, que papo gostoso. Olha, nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores, tá certo? Então, não saiam daí, que eu sei que vocês estão querendo saber mais, e eu também. Fique aí que já já nós voltaremos. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, eu vou fazer as perguntas dos nossos telespectadores. A Ana Paula, ela tem 42 anos. Ela faz a seguinte pergunta: quem faz cirurgia bariátrica nunca mais pode comer de tudo? Olha aí, que pergunta interessante. Bom, quando o paciente faz a cirurgia, ele realmente vai ter uma transição na dieta, né? Ele vai passar por uma dieta líquida, restrita, que é muito comum os pacientes falar daquela dieta dos copinhos, que são pequenos volumes, fracionados em intervalos de tempo curto, mas aí ele vai evoluir para uma alimentação pastosa, uma alimentação branda e vai consumir uma alimentação de Sim, consistência geral, né? Então, ele vai poder retomar, né, o consumo dos alimentos, mas é importante lembrar que eh, tudo que fez parte eh, dos alimentos, dos hábitos, das rotinas que contribuíram para a obesidade, se ele volta a consumir essa obesidade recidiva. sim, Então, sim. na alimentação, eu preciso compreender a questão de qualidade, quantidade e frequência. Porque ele vai poder comer de tudo, mas depois de um tempo de operado, mas não na mesma quantidade e nem na mesma frequência. E a questão comportamental, né, Silvana? Porque a memória dessa pessoa está registrada, aquele comportamento do passado. Né, onde tinha o excesso, onde tinha compulsão pelo alimento. Então, se não tem essa consciência, se não tem esse trabalho dessa psicoeducação, facilmente você acessa essas memórias e realmente acontece a recidiva. Aí é por isso que é muito importante o segmento a longo prazo, tanto com o nutricionista quanto com o psicólogo, porque o paciente precisa formar hábitos novos e ressignificar algumas práticas de comportamento que ele tinha enquanto vivia a Uhum, obesidade antes da cirurgia. exatamente. Então, vamos lá, o José Carlos, 56 anos. Quem tem diabetes sempre consegue melhorar após emagrecer? Excelente pergunta, sim. A obesidade está muito associada ao diabetes. Então, quanto maior o peso, maior o risco desse paciente desenvolver um quadro de diabetes. A gente tem tipos de diabetes diferentes, né? Mas no diabetes mais comum, que é o diabetes tipo 2, de modo geral, quando o paciente emagrece, ele vai ter uma melhoria dessa glicemia alterada, né? No diabetes. Mas aí depende de alguns fatores, do tempo que ele tem de doença, né, do tipo de medicação que usava, mas de uma forma geral ele vai ter uma melhoria. Se essa melhoria vai ser uma remissão total ou não, aí depende, porque aí teria que ser avaliado Até porque a individualmente. diabetes é uma doença crônica e muito complexa, né, como você Isso. trouxe. Então, cada caso é um caso. Esse bate-papo aqui, ele é esclarecedor, porque você trouxe dados novos, aí relacionado à questão da idade, da cirurgia bariátrica e tantos outros dados falando dessa equipe multidisciplinar, né, dessa importância, dessa forma como a pessoa precisa ressignificar para que ela possa ter consciência e compreender, né, que a obesidade é algo contínuo e que você tem que estar o tempo todo vigilante, né. Então, gente, fiquem aí que já já a gente vai dar continuidade ao nosso programa. Eu estive aqui com a nutricionista Silvana Souto, que trouxe muito conteúdo, mas que o programa ele continua e já já nós vamos falar sobre saúde mental, Silvana, olha aí que delícia. Obrigada, viu. Eu que agradeço o convite. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Sibéria Carneiro, que vai falar sobre saúde mental. Ela é especialista na área e traz muito conhecimento para ser compartilhado. Vem aqui, Sibéria! Que delícia! Hoje nós vamos, hein, se esbaldar no programa falando sobre o que a gente gosta, Sim. né? Saúde mental, qualidade de vida, conexão, consciência. Pois, Sibéria, fale para nós aqui, apresente o seu programa de ação, no que você atua
atua, como é o seu dia a dia, a sua prática cuidando da saúde mental e levando saúde mental para a clínica, mas também para as empresas, não é isso? Sim. Pois fale aí para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Sou fã do programa, porque o Eu que programa realmente agradeço. é uma oportunidade, né, de todas as pessoas acessarem informações. E de saúde mental, assim, com a minha especialização, assim, eu fico super feliz de poder trazer esses assuntos para fora da clínica, para fora do setting terapêutico. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com adultos e também com empresas. Nesse momento, agora, com a implementação da NR1, que é a norma Uhum. regulamentadora, levando saúde mental para as empresas, além do consultório. Que bacana. Então, falar de saúde mental é falar de uma forma bem sistêmica, né? Uhum. A saúde mental hoje nas empresas é uma exigência difícil de se cumprir, de manter os indicadores ali, né, dentro do padrão que é exigido para que o colaborador consiga produzir com saúde, com qualidade, mas também na nossa clínica, né? Eu também sou psicóloga e o que muitas vezes as queixas que você acaba recebendo tem a ver com o trabalho, Sim, né? Muitas muito. vezes é um trabalho que nem é fora de casa. Sim, Um muito trabalho home mesmo. office, ou muitas vezes a dona de casa que trabalha, né? Essa mãe que está no puerpério, que tem, né, um burnout parental. Então, assim, falar de saúde mental hoje é não deixar de olhar para todas essas áreas, né, que precisam ser assistidas, entendidas e compartilhadas informações para que as pessoas possam estar buscando ajuda. Como é que você atua no consultório? É, tem a ver com a prática da NR1 das empresas ou não? O seu consultório não é para atendimento ou também é para o atendimento de pessoas que você atende nas empresas? Pode ser. Assim, o Uhum. que a NR1 é uma novidade, né? Assim, apesar de ser já há muito tempo. Desde 1978, a norma regulamentadora mãe, mas agora teve essa nova implementação da parte dos riscos psicossociais. Sim. Então, assim, no meu consultório, eu atuo com adultos e idosos, com toda essa parte de saúde mental, depressão, ansiedade, e na necessidade que tenha de alguma empresa de trabalhar junto com o colaborador, a gente também faz esse trabalho. E nas empresas, com essa implementação, levando essa saúde mental, essas informações, levando todo esse conjunto de ideias, né? Porque agora, assim, é uma lei, é uma obrigação das empresas em atuarem com a saúde mental do colaborador. Mas é uma oportunidade para que as empresas possam olhar para dentro delas, dentro das empresas, o ambiente de trabalho. Como é que está? Como é que está aqui dentro da minha casa? Como é que está meu colaborador? Como é que está acontecendo aqui? Todos os pontos, as situações que acontecem no dia a dia do trabalho. Como o Deju diz, assim, porque o trabalho ele precisa ter um, um sentido, um significado, assim, quando a gente trabalha, que seja em casa, que seja com mãe, que seja também nas empresas, a gente precisa ter um significado. Quando esse significado é afetado, a saúde mental ela é comprometida, porque a saúde mental ela é individual, mas ela também é corporativa e ela é Sim, geral, né, das geral. políticas públicas. Então, assim, tem que ter a participação de todo mundo junto, tanto das empresas quanto individualmente. O funcionário, ele precisa saber cuidar dessa saúde mental dele. Como é que eu estou funcionando? Como é que está acontecendo comigo? Se olhar, ter o Uhum, autoconhecimento. Às vezes ele precisa dessa terapia, desse consultório, uhum. mas às vezes até ele consegue entender um pouco sozinho. A psicologia, ela realmente é muito assim, a psicoterapia, né, é para todos? Pode ser que sim, em alguns momentos, mas as pessoas às vezes conseguem olhar para si e ter respostas e saber lidar com alguns assuntos, porque a saúde mental, ela afeta tudo, né? Sim, sim. Mas é interessante você falando sobre a empresa, né? O gestor olhar para aquele colaborador. Mas muitas vezes a empresa está adoecida. Muitas vezes a direção, os gestores, muitas vezes uma empresa em crise, adoecida mesmo por N questões, seja conflitos interpessoais entre a própria gestão, ou seja, Uhum. conflitos voltados para a questão financeira, questões
burocráticas, adoece também o colaborador, né? Porque é algo que vem de cima para baixo, não tem como quem está aqui na pirâmide abaixo desse topo não sentir. Uhum. Como é que vocês levam essa informação? Porque quando você vai fazer um trabalho em uma determinada empresa, você faz como se fosse um diagnóstico, né, daquela Sim. empresa. Uhum. Ou talvez o diagnóstico você nem faça, já chega, né? A minha empresa está passando por isso. Como é essa sensibilização para que as pessoas que estão aqui no topo da pirâmide percebam que manter a saúde mental dessa população aqui no topo da pirâmide é fundamental, o quanto que eles sendo beneficiados por qualidade de vida, por saúde mental, por mais condições e qualidade em tudo que ele vai fazer, em tudo que ele vai comunicar, em tudo que ele vai propor, vai melhorar também, né, esse corporativo. Como levar para a direção da empresa que, olha, o seu colaborador, ele não está bem, mas eu estou percebendo que você também não está bem. É um desafio, doutora. É um desafio. Porque, assim, a gente precisa sensibilizar tanto o funcionário quanto os líderes, né, para que eles entendam que um ambiente saudável vai ter uma produtividade maior. Então, esse é o nosso desafio como psicóloga, porque a gente tem esse olhar, desde que a gente chega, quando a gente vai fazer um trabalho numa empresa, a gente já entra nessa empresa observando todos os detalhes, porque tudo fala, né? Às Tudo vezes, assim, fala, tudo a, se a, for- comunica. a forma como se porta as pessoas, todas as, todas as situações que a gente consegue ver, tem o diagnóstico, a gente faz os questionários, a gente faz as palestras, a sensibilização, informando sobre qual a importância da saúde mental, mas é realmente assim um dia a dia, é É, um e processo. a saúde mental corporativa, ela depende muito da compreensão da gestão, porque se a gestão não valoriza o que é subjetivo, o que é intangível, o que não pode ser medido, ele provavelmente não acredita no serviço Sim. da psicologia, né? É aí onde a NR1 é muito importante, porque agora sim a gente tem como medir, Medir, né? A gente mostrar os tem indicadores, mostrar né? os indicadores, a gente tem números, né? Então, tudo isso é muito tangível. Antes era muito invisível e por isso era mais difícil. Hoje, assim, numa empresa, a gente precisa ver todos os riscos, né? Os riscos físicos, químicos, e como é que está a cadeira, como é que está o ambiente. E isso tudo pode adoecer, que é o chamado risco psicossocial, porque Sim. nós somos seres sociais, nós somos seres biológicos, temos todos os nossos órgãos funcionando e a gente precisa estar com tudo bem para que a gente possa dar o melhor que a gente tem, tendo Uhum. saúde, como é que a gente vai poder, assim, por exemplo, se eu tivesse agora com uma dor de cabeça, como é que eu ia estar aqui conversando com você Uhum. e falando? Até Eu ia, poderia, mas a qualidade não a seria a qualidade não mesma, seria a né? mesma, a produtividade não seria a Que mesma. é o que Então, assim, acontece nas empresas. As pessoas estão adoecidas, mas mesmo assim elas continuam, que é a questão do presenteísmo, né? Está presente, justamente. mas não está produzindo com qualidade, está presente, mas não está dando o melhor de si, porque está adoecido. E isso não é interessante, né? Porque a Não. empresa precisa também de lucro, ela precisa produzir, ela precisa da produtividade. E para isso, ela olhando para dentro para os seus funcionários, olhando como é que está essa saúde, essa forma de se entregar mesmo para o trabalho. Se eu estou bem, se eu estou sendo entendido, o funcionário ele precisa ter um espaço de autonomia. Muitas vezes, Sim. dependendo também do cargo, os líderes, eles são, é como você disse no início, a saúde mental, ela é assim, como é que eu vou dizer, a palavra me sumiu, mas assim, ela é contagiosa, porque Sim. o líder, ele é um exemplo para os colaboradores, né, para os liderados dele. Então, ele precisa estar bem para que ele possa repassar isso, para que os funcionários possam segui-lo, porque um líder, às vezes, ele alcança esse local de líder por conta de ser um ótimo vendedor, de ter se dado Sim. muito bem nas Por vendas conta de naquele metas, por conta de metas responsabilidades que são importantes, mas muito que importantes, se não tem essa questão da responsividade, que é olhar para o outro, entender o outro, não tem como você né? ser um grande líder. Então, aí, quando ele vai para esse local, ele também, além de toda essa produtividade que ele precisa ver, que é muito importante, ele também precisa ver como é que essas pessoas vão responder. Às vezes, até por um período, responde de uma forma até
adoecida. Mas como é que ela vai conseguir continuar? Essa sustentabilidade vai acontecer? Porque às vezes para trocar um colaborador tem muito mais custo, né? Custo de tempo, de mesmo financeiro. Então, tudo isso é visto com essa norma regulamentadora para que a gente possa trazer essa saúde com produtividade. Porque a pressão, ela precisa existir É. no Agora, trabalho. no meu consultório, que eu tenho recebido de pessoas com burnout, por conta do trabalho, essa questão da pressão, de metas, de ter que dar conta, de apresentar um resultado, de não perder o lugar que conquistou, porque está chegando outro que está mais atualizado, Uhum. recém-formado, cheio de energia, querendo, né, mostrar serviço, e você já está adoecido, você já está estigmatizado muitas vezes. Então, o burnout ele é uma realidade no nosso consultório. Ele é uma realidade também Nas dentro das empresas. empresas, porque tem muitas pessoas com sintomas do burnout, mas que não têm diagnóstico. Eles Sim. continuam na fase da resistência, levantando para ir trabalhar, mesmo sem energia, sem vontade, mas indo. E essa fase da resistência é aquela fase que adoece. Daqui a pouco vai acontecer algo que você vai cair. E aí você vai começar a faltar. E essas faltas serão notadas. E Uhum. aí, muitas vezes, quando você vai buscar um tratamento, você já está tão machucado, já está tão sofrido, tão desacreditado de que você pode melhorar, que muitas vezes a doença crônica, que é a depressão, a ansiedade, ela já está instalada, né? Sim, O transtorno da ansiedade, ela evolui para uma depressão. sim. E outros, né, diagnósticos aí, até mesmo da ideação suicida, muitas vezes pela desesperança de achar que nunca mais vai ficar bom, Uhum. né? E Então, essa precisa. é uma realidade no meu consultório, tá? Tenho recebido muitas pessoas para realizar avaliação neuropsicológica, para Uhum. investigar e saber a fundo o que tem, e muitas vezes tem sim já um transtorno instalado por conta de um burnout que nunca foi identificado, né? Outras vezes é o burnout daquele momento que surgiu de determinada situação em diante, tá? E outras vezes não, são sintomatologias do adoecimento normal mesmo, relacionadas às emoções. Mas a carreira hoje está custando a vida das pessoas. Sim. Pensar sobre carreira também é Mas. importante, né, nas Uhum. organizações, porque uma organização que não tem um plano definido, funções definidas, isso entra no risco psicossocial. Entra sim. Quem manda em quem? Não sei, todo mundo manda em todo mundo, né? E É de repente onde. todo mundo tá criticando todo mundo, punindo todo mundo. Mas por que que você faz isso? Não sei, todo mundo faz isso aqui, eu também estou fazendo, né? Então, é algo que vai acontecendo e as pessoas vão naturalizando, como se isso fosse normal. É E o. não é normal, Não é normal. É o contágio, né? Como eu é estava o falando. contágio. Assim, é possível essa, trazer essa saúde para os colaboradores, para dentro da empresa, para as organizações. Quando a gente encontra um ambiente realmente adoecido, a gente precisa fazer uma roda de conversa, alguns momentos, algumas psicoeducações e trazer essa pessoa para que ela entenda qual o objetivo daquele trabalho, porque o ideal é que essa pessoa produza, mas com saúde, né? Para que essa pessoa continue nesse trabalho, continue realizando. Porque o burnout, o ideal seria que quando você iniciasse vendo como que você está adoecendo, você já tentasse corrigir isso. Como é que funciona essa correção, no caso? Assim, vou comparar com o celular, né? Que a gente tem tanto celular aqui, todo mundo tem um celular normalmente, mas você precisa recarregar essa bateria. E as Uhum. pessoas normalmente não sabem como, não têm a informação. O próprio líder muitas vezes não sabe, não tem a informação de que precisa ter. A pessoa tem que ter momentos de pausa. Não é trabalhar menos. Continuar trabalhando com a pressão. Nós somos seres que nós nos adaptamos. Nós Sim. somos adaptáveis e nós gostamos muitas vezes. E tem pessoas que só funcionam sob pressão. Então vai depender muito de cada empresa, de cada forma de trabalho. Então, quando a gente chega numa empresa e vê esse burnout muito alto, né, acontecendo esse desgaste, porque na verdade o burnout, ele é como se fosse uma vela que já queimou todinha e no final acabou, terminou a vela ali, findou. Então a pessoa já não produz mais nada. O ideal é que a gente encontre essa empresa funcionando, essa pessoa ainda funcionando, para que ela possa ser entregue para a saúde mental, ela possa voltar a fazer as atividades que ela fazia,
São coisas pequenas da rotina, é dormir melhor, é colocar tudo no papel, tudo E o que trabalho da psicossocial, com a implementação da nova NR1, ele atua também diretamente na reintegração de um pós-burnout. Então, assim, sim, quando os colaboradores estão adoecidos mentalmente, são afastados por um tempo, voltam e muitas vezes não conseguem mais se reintegrar. uhum, Então, as empresas hoje não é só se preocupar com a identificação e com o tratamento, mas como você vai fazer a com a reintegração daquele prevenção. colaborador que já não volta mais da forma como ele esteve lá no início, que já tem vulnerabilidade de pensamento, achando: "Será que alguém ocupou o meu lugar? Uhum. Será que as pessoas vão pensar que eu sou fraco É, por e eu que não ter é me fraqueza, afastado né. por questões emocionais? Será que" então, o burnout ele não destrói só a questão do aspecto psicossocial, Não. ele destrói também a confiança, né. Então a empresa que não olha para a saúde do colaborador de uma forma integral, ela não é produtiva, porque Não. essa conta ela não vai fechar, porque esse colaborador ele vai sair, vai entrar outro, vai adoecer novamente e assim vai. E é claro que quando nós pensamos em empresas boas para se trabalhar, a gente precisa olhar lá, né, para o topo da pirâmide. É Sim. igual aquela velha frase, a gente conhece, os frutos pela árvore, né, de onde caíram esses frutos. Então, um colaborador de sucesso, provavelmente ele tem uma liderança de sucesso. Sim. Um colaborador que bate meta, que é feliz, que gosta do que faz, provavelmente ele tem ali um coordenador ou um supervisor feliz, que motiva, que dá oportunidade, que dá feedback para melhorar, que dá feedback positivo também, mas que esteja ali comunicando como ele deve caminhar dentro daquele processo laboral, É processo que uma ele precisa orientação, né, produzir. para o seu liderado, né. Exatamente. Então, nós conhecemos sim as empresas pelos líderes. Sim. Empresa com muito afastamento, com muito adoecimento, é importante investigar quem está no topo da pirâmide. E E eu é posso falar isso porque eu tenho uhum. dados confiáveis sobre Sim. isso, né? Uma vivência no meu consultório, uma vivência também em empresas quando solicitam algum diagnóstico, e você vai lá e você entende que, olha, tem que tratar aqui, Que é de cima para baixo, né, que é de cima para trazendo baixo. essa pirâmide mesmo, porque, assim, o líder ele precisa é necessário que ele saiba como orientar, como gerar essa saúde, né. E nós também fazemos esse trabalho, né, de cuidar desse líder, de fazer toda essa psicoeducação, de mostrar como é que pode funcionar de uma forma saudável, mas com Uhum. produtividade, Uhum. né. E é isso, tá? A NR1 ela chegou, mas para além da saúde do trabalhador, vamos pensar na saúde da pessoa. E essa pessoa ela está em qualquer lugar, ela está lá no trabalho, como ela pode estar na casa dela, como ela pode estar no meu consultório e ser, né, a mesma Sim. pessoa Uhum. passando por dificuldades, por necessidades. Então, pensar em saúde mental hoje para o adulto é pensar também nessa qualidade de vida dele no trabalho, Sim, tá? Nós não somos, seres divisíveis, nós não conseguimos, por mais que diga: "Olha, você saia do trabalho, deixa o trabalho lá e não traga nada para casa", como assim? Você não não vai tem levar trabalho como. para casa, mas você é a mesma pessoa que teve um estresse, que teve um grande atrito, o teu corpo é o mesmo, a mente é a mesma. Então pensar que, a saúde mental ela depende também muito da condição onde você desenvolve o seu trabalho, onde você desenvolve a sua rotina. E que as empresas o papel das empresas é ter um ambiente para que esse colaborador possa trabalhar. Sim, Trabalhar. fica essa parecendo que as empresas têm que cuidar dessa pessoa, não é dessa forma. A Não, empresa ela vai ter o ambiente propício para que essa pessoa possa fazer o seu trabalho, né. exatamente, Esse ela é abre o portas para que abre você possa portas. se desenvolver. Uhum. Mas, gente, é isso aí. Fiquem que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Assunto bom, hein, Sibéria? Já já voltaremos. E agora, retornando para o nosso quarto bloco,
Eu venho com as perguntas dos telespectadores. A primeira pergunta, Sibera, é: tenho me sentido muita ansiedade no trabalho. Como posso lidar com isso? Olha só, nós falamos sobre, né, este tema e Uhum. aqui a pergunta. Primeiro, verificar que tipo de ansiedade, de onde está vindo essa ansiedade, como é que eu estou sentindo isso, porque quando você consegue perceber como é que funciona isso dentro de você, é que você vai conseguir saber como lidar. Quais são as demandas do seu trabalho, o que é que está acontecendo, você está entendendo qual é a sua função, o que é que eu estou fazendo aqui, qual o propósito do meu trabalho. Muitas vezes você faz o trabalho, mas nós não somos máquinas, né? Nós precisamos entender para que a gente possa ter um sentido no que a gente faz. E entender quais são as funções, o que é que faz. Com Sim, tudo isso, você consegue ter mais tranquilidade e consegue fazer um trabalho, desenvolver um trabalho com menos ansiedade. Porque a é. ansiedade, às vezes a gente teme muito essa ansiedade. Eu estou ansiosa, tudo é ansiedade. E nós precisamos ter uma certa ansiedade. Quando a gente vai entregar um trabalho, a gente fica ansioso, será que vai dar certo, será que não vai? Vi aqui hoje, por exemplo, eu fiquei ansiosa. Vou estar com a doutora Lenice, num momento com ela. Então, assim, a gente precisa ter a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. Qual é o tipo de ansiedade? É importante se entender qual é É. essa ansiedade que É. chega. E também é importante, se essa ansiedade, se você percebe esse sintoma e está consciente no teu dia a dia, qual é o gatilho que ir para o trabalho desencadeia sintomas. Uhum, Provavelmente essa pessoa está falando de sintomas físicos, né? Ansiedade, uhum, sintomas físicos, que não é só uma ansiedade porque tem que ir para o trabalho, provavelmente já tem aí algo recorrente, né, que acaba uhum. atrapalhando. Então, tem estratégias, tem respiração, tem pausas, mas o principal é identificar os gatilhos, né? Sim. Mas vamos lá para a nossa segunda pergunta, tá? Como ajudar alguém próximo que está passando por um momento difícil emocionalmente? É Porque muito isso importante. acontece em todo local, na minha casa, no meu trabalho, muitas vezes até no próprio convívio social, você fica sabendo de alguém próximo de Uhum. você e que precisa de ajuda por conta de um sofrimento emocional. Como ajudar? É importante não julgar, tentar estar presente, estar junto com essa pessoa, perguntar como pode ajudar, porque às vezes também você se fecha por medo, assim, você fica assim pensando: "Será que eu vou estar invadindo?". Mas quando você se coloca, você prestar atenção mesmo no outro, porque às vezes a gente fica muito preso nesse celular, às vezes no nosso trabalho mesmo, no que a gente faz no dia a dia, e a gente não consegue enxergar o outro, olhar no olho, convidar para um café, conversar um momento na hora do almoço, no início do trabalho. Então ter um momento do cafezinho, que aí você vai conseguir abrir esse espaço de diálogo, É, para que o outro se sinta à é vontade e verdade. possa realmente conversar um pouco. Mas É, se for muito fechado, você pode perguntar de uma forma mais amena, observar, sabe, assim, estar junto sem julgamento, sem é o julgamento, mais isso que é o importante. importante. Você quer ajudar alguém que está sofrendo emocionalmente? Acolha, seja rede de apoio. Não julgue, não pergunte, não questione, não oriente, não dedique. Ela não quer saber de Não nada quer disso. dica, Ela né. só quer saber se você entende que ela está sofrendo e se você consegue acolhê-la. E Uhum. é a partir daí que você vai estabelecendo vínculos de confiança, e por meio desse vínculo de confiança, a pessoa vai entendendo, né, quais são os disparadores dessa ansiedade, né, que realmente a rede de apoio ajuda, ela começa a buscar ajuda de profissionais, não só dentro do contexto, né, um social, familiar, mas também fora, né? Mas é isso, tá, gente? Nós falamos hoje sobre saúde mental, situações que ocorrem na nossa prática clínica, onde a Sibeli esteve apresentando um pouco da realidade, porque ela atua diretamente nas empresas, mas também atende no consultório, Uhum. e a realidade do desgaste emocional, da falta de saúde mental, é algo recorrente no Brasil. Hoje nós estamos adoecidos, a ansiedade ela existe sim, e a ansiedade ela é evolutiva, se você não identifica e se você não trata. A gente precisa pedir ajuda mesmo, sabe. Procurar ajuda que seja de um amigo, mas também profissional, para que você possa ter mais saúde mental. Porque as empresas é um desafio, mas é possível, mesmo esse colaborador que esteja adoecido, ele pode se recuperar, ele consegue
ser produtivo. Sim, sim. Mas fiquem aí que nós vamos voltar já já para fazer o encerramento do nosso programa. Olá, encerramos o nosso programa com profissionais de sucesso, onde a Silvana Souto, nutricionista, falou sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre emagrecimento. E também a psicóloga Sibéria Carneiro falou sobre saúde mental, tanto na área clínica como na área organizacional. Então, assistam o programa, compartilhe aí o nosso @HelenisePsi para que você tenha mais conhecimento. Assistam no YouTube o programa que fica lá gravado para que você possa estar bebendo na fonte de conhecimento, mas também compartilhando esse conhecimento com outras famílias e outras pessoas. Até mais.